Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós estamos falando hoje dos nossos gargalos de infraestrutura, em especial no sistema viário. Vimos aí na virada do ano os congestionamentos monstruosos e estamos falando mais de rodovias, de BRs e por aí vai, né? Rodovias federais, concessões públicas. Não estamos nem falando aqui do nosso perímetro urbano, Ilha de Santa Catarina, SCs e tal, para discutir mobilidade urbana, uma questão mais ampla. E nós temos já o anel viário, que era para ter sido entregue em fevereiro deste ano, segundo o contrato, e a obra sequer começou. Já temos decisão do Tribunal de Contas da União apontando que a empresa precisa fazer o anel viário, estipulando datas, metas e por aí vai. Há uma mobilização ampla do nosso Fórum Parlamentar Catarinense em Brasília, das entidades empresariais. E o que nós temos de novidade, Dorini, nesta área, hein? Qual é o cenário mais positivo que nós temos? Existe esse cenário? O Renato, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente esclarecer para o nosso telespectador, porque as pessoas precisam entender o contexto. O contexto todo é o seguinte: o que é o anel viário? O anel viário é uma obra que vai permitir desviar parte do fluxo do trânsito que passa pela BR-101 e que aqui na Grande Florianópolis se confunde com parte do trânsito urbano. Portanto, a gente conseguiria desviar tudo que é interestadual ou intermunicipal, ou seja, que não vem para a Grande Florianópolis, dando mobilidade para esse trânsito e, com isso, competitividade, aumentando a velocidade média de transporte e dando mobilidade também para questões urbanas. Portanto, o anel viário, que é um tema que alguns não entendem, tem a ver com a vida de cada um de nós e de cada um dos telespectadores que estão aqui nos assistindo. De um ponto da competitividade econômica às empresas, de outro ponto da mobilidade urbana ao cidadão da Grande Florianópolis. Pois bem, o que há de novo com relação ao anel viário? A gente, através aí do CONDES, que reúne mais de 35 entidades da sociedade civil, fez uma mobilização que contou com o apoio aí muito grande dos deputados do Fórum Parlamentar Catarinense, em especial do deputado Espiridião Amin, que teve aí em diversos encontros conosco, para tentar avançar em pontos sobre a questão do anel viário. De um lado, você tem a empresa que traz uma série de justificativas de que o contrato não é factível de ser cumprido, que houve mudança no trajeto original, etc. E, portanto, até de maneira justificável, do ponto de vista econômico, se defende de que não deveria cumprir o contrato. Nós temos, no modelo de concessões, no nosso país, a obrigatoriedade de haver uma agência, que nesse caso seria a ANTT, que tem a função de regulamentar e de fiscalizar. Entretanto, o que você menos vê no trabalho da ANTT é a regulamentação e a fiscalização dos fatos. E ainda temos um terceiro ponto, que é importante que se diga, que há um esforço não concentrado entre as cidades da região da Grande Florianópolis e que em algum momento provocou algum tipo de atraso também nesse processo, porque havia um roteiro primeiro previsto. Esse roteiro não agradava ao município de Biguaçu. O município de Biguaçu pediu... Você não está entendendo aqui. O município de Biguaçu queria o respeito ao contrato. Sim, o roteiro original. Aí houve a mudança do roteiro. O município de Biguaçu já propôs pela não aceitou o cambalacho da concessionária. Aí, em seguida, o município da Palhoça também... Aí já é outra natureza. Isso. O município da Palhoça cresceu exatamente em cima do que seria o contorno. Sim, tem um condomínio em cima do traçado. E aí o contorno viraria uma área muito impactante na vida urbana. Só que o desafio... o contorno. E aí requer também a alteração. Cada alteração dessa é um novo projeto, um novo licenciamento. Mais tempo. E aí, se você tem esta realidade dos dois lados, que é a empresa que quer postergar o quanto mais, porque está recebendo o pedágio e não está executando a obra, o contrato. A NTT, que... O segundo ponto, desculpa interferir. E a NTT fez corpo mole. Isso, eu ia chegar, talvez não com esse... Eu já disse pessoalmente, quem disse na frente, eu acho que você estava lá na reunião.
agiu como advogado da empresa, não agiu como nossa fiscal. Eu disse lá dentro, posso dizer aqui, né? Se eu dissesse pelas costas. Então, a NTT, isso, né? A NTT agiu como advogado da empresa, e eu agora posso dizer isso com um pouco mais de segurança, porque o Tribunal de Contas da União também diz isso. E diz, e apenou 10 vezes diretores da NTT. Então não sou eu, já não é mais o TCU chegou a apontar prazo? O TCU não pode apontar prazo. O TCU diz o seguinte, que a NTT tem que se abster de qualquer prorrogação. Ou seja, se não der para fazer, é o caso da 101, vai demorar mais 3 ou 4 anos, tem que ser aplicada a multa. E a multa faz apressar. Sem dúvida. Assim como a ação, bateu no dinheiro de quem ganha dinheiro. Claro. E aí, é lógico que apressa. E aí há até uma ação inteligente promovida pelo município de Biguaçu com relação contra a concessionária também, pedindo que ela deixasse de receber a parte do pedágio que é decorrente... Um contingenciamento de 21% da receita. 21% da receita, o que também seria um impacto grandiosíssimo nas receitas. Em negócio econômico previsto para esse contorno. Que é o custo previsto no contrato. Em negócio econômico, só tem uma maneira de eu apressar o sócio. Mas para a sociedade catarinense não é a solução, na verdade. Sem dúvida. A solução é que a obra acontecesse. Essa é a solução. Não é outra solução. Chicotear o sujeito? Não, onde é que ganha dinheiro? Cancelar a concessão, talvez seja, né? Mas uma coisa, deputado, uma coisa está sendo colocada é o seguinte: IBAMA. E naquela reunião foi tratada a questão IBAMA também. Então, a questão está no IBAMA agora. Quando estava tudo certo para ir, de repente apareceu o problema da palhoça. Pedro Lopes, por favor, eu assumi um compromisso moral. Isso, e vamos... O IBAMA foi acionado 5 vezes. O trabalho do Tribunal de Contas da União é primoroso. Quero aqui dizer, primoroso. 5 vezes a OHL mandou documento para o IBAMA. Todo mundo gosta de falar mal do IBAMA. Mas nesse caso... Sabe quantos dias o IBAMA ficou com o processo em 5 intervenções? 37 dias. Nesse caso o IBAMA foi muito ágil. Não, ótimo não existe muito no ágil. mundo. Então, ótimo. Não existe no mundo. Portanto, o IBAMA não é o problema. É uma etapa vencida. Etapa vencida. É que a empresa não mandou a documentação completa. Aí agora prometeram fazer o estudo. Como todo mundo, se eu disser, o IBAMA atrasou, alguém vai duvidar de mim? Então, fica fácil. Vira tese, vira isso. Isso é malandragem. O relatório, o acórdão do Tribunal de Contas da União desnuda, bota claro que a empresa e a NTT se juntaram para nos enganar. Eu repito aqui o que hoje é um acórdão, não é mais a minha opinião. E o que é pior, nós não ficamos suficientemente atentos durante esse período em que nos enganaram. E aí onde é que está o nosso papel? Por isso que é importante hoje é que a imprensa, que as entidades produtoras, que a sociedade, o Condes, acho que fez uma... Fico muito à vontade aqui para aplaudir vocês do Condes, por causa da ausência da Zena Becker, que prestou um serviço extraordinário, fantástico, juntando Tito 36 também. Entidades. Isso. Mobilização, não adianta um sujeito ficar mobilização. coneteando, brigando. Sem dúvida. Fica até mal visto. Não, e também não adianta a gente só jogar pedra e não procurar a solução. Procurar a solução. Agora, nós ficamos desatentos durante esses 5 anos em que nos tapearam. Se continuarmos desatentos... Nós, sociedade civil e representantes... Uma providência que vai nos ajudar é tirar ou trazer para Santa Catarina uma agência da NTT. Nós somos vinculados a Porto Alegre. Hoje nós temos um escritório da NTT aqui. Mas será que se está aqui o Brasília vai mudar alguma coisa? Não, claro, você tem uma pressão social. Há uma pressão social. Eu acho que isso, deputado... Eles nem gostam de vir aqui. Pessoal, qualquer reunião com a NTT é Brasília. Eles governam a audiência pública. Isso eu acho que o senhor pode nos ajudar. Nós temos a nossa agência, a Agência de Transporte Terrestre aqui, não vinculada a Porto Alegre, porque ou é Curitiba ou Porto Alegre. Vamos ver o que está chegando aqui pelo telão, o pessoal em casa participando aqui. O Douglas Deschamps, será que é familiar lá do prefeito Zé Castelo? Pelo Facebook diz assim, estamos indo rumo a uma situação caótica, sabemos como vai terminar, vamos parar por falta de espaço. Obrigado, Douglas.
Agora, o seguinte, a gente estava falando de ações também contra a empresa. Tem que piorar um pouco mais para começar a melhorar. Tá bom. Não, e aí, o nosso papel aqui é esse, eu entendo o papel o comentário do Douglas, mas o nosso papel aqui enquanto representação da sociedade civil e parlamentar é antever o futuro. Nós sabemos que é difícil, nós sabemos que é a situação, mas nós temos que fazer o nosso trabalho. E aí, como disse o deputado Espiridião, pelos 5 anos que nós em algum momento deixamos de fiscalizar, nós estamos pagando aí mais alguns porque eles não cumpriram o contrato. Eu acho que eu queria aproveitar o gancho. Na verdade, nós temos que aproveitar esse vacilo que nós tivemos, né? Vamos chamar assim, e nós temos que pensar agora no futuro. Sem dúvida. Então não podemos pensar que o contorno vai resolver a questão da BR-101. Nós temos que pensar já o planejamento futuro. Vai. Então, quando nós estamos falando em contorno, está esquecendo a terceira pista, a quarta aqui da Via Expressa. Está esquecendo... Se você permite, você já imaginou, quando terminar, o ano que vem termina o projeto da duplicação da Via Expressa. Vai jogar 4 faixas e vai receber 4 faixas. Em cima de 2 da 101. Não existe, não existe. Mas ele vai mais na frente, ele vai na Avenida Sorres. Mas não resolve. Dá licença, se os municípios, e aí tem que ressuscitar o IPUF. O IPUF se os municípios, os 4, não fizerem um planejamento da ocupação do espaço, desde já, para o anel viário, vai ser uma obra perdida. Vai entrar já... Vai entrar defasado. Mas quem é que pensa daqui a 10, 15 anos? Mas eu acho que neste momento nós temos que cobrar dos prefeitos eleitos, e eles já estiveram. Vamos ser justos. Não, tem uma mobilização, sim. Já se reuniram. Há uma boa vontade, né, de convergência. Para que se tenha, Pedro, o planejamento do uso do solo no anel. Mas aí eu vou defender um assunto que eu já defendi aqui muitas vezes, que chama-se Conselho da Cidade. Porque, na verdade, quem dá a orientação de longo prazo é a IPUF e, pela lei do Estatuto das Cidades, um Conselho da Cidade forte em cada uma das cidades da região metropolitana. Mas tem que pensar como região metropolitana. Claro. Pessoal, eu preciso chamar um intervalo comercial e convido você para acompanhar agora o comercial da Modecol 35 anos.